Imagine por um instante que cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que vibra em sua mente e cada emoção que emite é uma onda se propagando pelos planos invisíveis, moldando a própria realidade. Imagine que Jesus, em sua infinita sabedoria espiritual, não realizava milagres por arte de magia, mas utilizava um conhecimento ancestral, profundo, esquecido por muitos e velado por séculos de incompreensão. Existe uma força sutil que atravessa os tempos, conectando os templos do Egito Antigo aos textos gnósticos, dos Vedas sagrados até os ensinamentos esotéricos mais profundos. Um fio invisível que liga Jesus a uma verdade sonora que desperta apenas aqueles que sabem escuchar com o coração. Hoje, vamos desentranhar uma das chaves mais poderosas do Cristo vivente, o método oculto que utilizava para curar através do som divino. Desde a perspectiva esotérica, Jesus não era simplesmente um homem comum, mas um canal puro de vibração divina. Os evangelhos apócrifos, muitos suprimidos pela tradição oficial, narram momentos onde sua palavra possuía um poder literal sobre a matéria física. Não era apenas o que dizia, mas principalmente como o dizia. Nos manuscritos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, encontramos referências à sua capacidade extraordinária de modular a energia através de sons sagrados, frequências que tocavam diretamente a essência do ser. Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica e uma das maiores investigadoras do saber oculto, escreveu que tudo no universo é vibração pura. Cada forma que observamos, cada corpo que habitamos, cada emoção que sentimos, não passa de uma manifestação densa de uma frequência superior, mais sutil. Segundo seus estudos profundos, as palavras de Jesus estavam impregnadas do Verbo primordial, do Logos eterno que ressoa desde o início dos tempos. Jesus não falava apenas em arameu ou hebraico. Ele falava em frequências espirituais que transcendiam a linguagem humana comum. Quando pronunciava "levanta-te e anda", não era simplesmente uma ordem médica ou um comando esperançoso. Era uma invocação sonora carregada de poder, capaz de reorganizar completamente a estrutura interna do corpo de quem o escuchava, realinhando suas células com a harmonia universal. Você já sentiu como uma música pode transformar instantaneamente seu estado de ânimo? Como uma voz específica pode acalmar sua alma ou estremecer seu ser por completo? Agora imagine que existe um som puro, cósmico, primordial, capaz de reordenar suas células, curar suas emoções mais profundas e devolver o equilíbrio perfeito à sua alma. Esse é o som divino, e Jesus o conhecia intimamente, profundamente. As escolas esotéricas de Alexandria, onde se cruzavam os saberes egípcios, gregos, hebreus e orientais, já ensinavam há milênios que o próprio universo foi criado através de um som sagrado. Os textos herméticos o chamam de Verbo, o Logos Criador. O próprio Gênesis declara com clareza: "E Deus disse, seja a luz". O ato de dizer é literalmente o ato de criar realidade. Não se tratava de uma metáfora poética, mas do poder real e tangível do som, como energia formativa fundamental. Jesus, seguindo essa linha de compreensão espiritual, havia despertado completamente sua ressonância com esse verbo primordial. Cada um de seus atos curadores era, em essência, uma sintonização perfeita. Quando colocava suas mãos sobre os enfermos, não transmitia apenas calor físico ou compaixão emocional. Pronunciava palavras específicas, carregadas de intenção pura, vibração consciente e conhecimento sagrado, acumulado através de anos de iniciação. No Evangelho de Marcos, encontramos a história fascinante do homem surdo, ao qual Jesus pronuncia Efatá, que significa abre-te.
Não é casualidade que o texto preserve essa palavra original em sua forma primária. Muitos estudiosos observaram que esta palavra possui um som gutural e vibrante que ressoa profundamente na cavidade torácica humana. Não foi simplesmente uma ordem verbal, foi uma vibração precisa, carregada de energia espiritual, com o poder literal de desbloquear canais internos de percepção e cura. Neste momento, convido você a refletir profundamente. Quantas vezes utilizamos palavras vazias, sem consciência alguma de sua vibração real? Quantas vezes nos ferimos ou ferimos outros com sons discordantes que espalham densidade e separação? Jesus nos mostra um caminho completamente diferente, o do som consciente, harmonioso, elevado em sua essência mais pura. Blavatsky estudou intensamente as tradições orientais e descobriu que em muitas delas, especialmente na tradição védica da Índia, o uso de mantras era considerado medicina sagrada genuína. Um mantra não é uma frase qualquer ou uma repetição mecânica. É uma fórmula sonora específica que alinha o corpo físico com as forças superiores do cosmos, criando pontes energéticas entre o humano e o divino. Segundo os estudos de Blavatsky, Jesus estaria profundamente familiarizado com esse conhecimento ancestral. Seu período no Egito e muito provavelmente também na Índia, conforme certas tradições não oficiais sugerem, o teriam exposto diretamente a esta ciência sagrada do som. No esoterismo autêntico, compreende-se que todo som possui uma geometria sagrada única, uma forma energética específica que pode influenciar diretamente no corpo sutil humano. Esta compreensão tem sido confirmada até mesmo por estudos modernos em simática, onde observamos como certas frequências criam padrões geométricos precisos e belíssimos na matéria física. Quando Jesus falava, sua voz não era apenas som comum, era forma pura, estrutura energética, propósito divino manifestado através da palavra consciente. Imagine as possibilidades que se abrem quando você também aprende a utilizar sua voz, sua palavra, sua vibração pessoal como uma ferramenta verdadeiramente sagrada, não para manipular ou controlar outros, mas para curar, alinhar e despertar a luz que dorme no coração de cada ser. O conhecimento que Jesus possuía não estava reservado exclusivamente a alguns poucos escolhidos. Como ele mesmo declarou com clareza, fareis coisas ainda maiores que estas. Esta não era uma promessa vaga ou uma consolação espiritual. Era um convite direto, uma chave entregue a toda a humanidade. A pergunta fundamental que ressoa através dos séculos permanece: você está realmente pronto para recordar esse poder que habita em seu interior? Deixe sua reflexão sincera nos comentários. Você já sentiu alguma vez o poder curador genuíno de uma palavra ou de um som específico? Acredita que poderia aprender a usar conscientemente esse poder adormecido em sua essência? E se o que você escutou até agora tocou profundamente sua alma, prepare-se, porque ainda não entramos na parte mais transformadora deste conhecimento sagrado. Vamos explorar como você também pode conectar-se com este som divino e quais técnicas milenárias foram utilizadas desde tempos ancestrais para despertar esse poder que dorme silenciosamente em seu interior, esperando apenas o momento de seu despertar consciente. Se eu dissesse que você também pode aprender a emitir sons que harmonizem completamente seu corpo, sua mente e sua alma, que existem frequências ocultas em seu interior, aguardando pacientemente para serem despertadas através da prática consciente. Jesus não veio apenas demonstrar milagres externos para impressionar multidões. Ele veio ensinar um caminho, um método específico, e o som sagrado era uma das chaves essenciais dessa via de transformação interior. Em muitas tradições espirituais autênticas ao redor do mundo,
ensina-se que o próprio universo vibra constantemente. Os antigos sábios da Índia falavam do Aum como o som primordial fundamental, o alento divino que sustenta toda a criação visível e invisível. Este não é apenas um símbolo religioso decorativo, mas uma vibração real e tangível, que ao ser entoada corretamente com consciência plena, pode modificar profundamente o estado de consciência humano. Helena Blavatsky afirmava com convicção que o som possuía o poder literal de elevar o ser humano a planos superiores de percepção e experiência. Se Jesus dominava completamente este conhecimento sagrado, então cada palavra que pronunciava era um instrumento preciso de transmutação energética, capaz de tocar a essência mais profunda de quem o escutava. Quando falamos do Verbo, do Logos Criador, não nos referimos apenas à palavra no sentido literal e linguístico, mas a uma força estruturadora fundamental que contém o próprio design do universo. No Evangelho de João, encontramos esta declaração poderosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este texto tem sido analisado por filósofos e místicos durante séculos, mas poucos compreendem verdadeiramente que este verbo não é uma ideia abstrata, mas som em sua forma mais pura e essencial. Jesus era o canal encarnado desse verbo primordial. Por isso, quando falava, o fazia desde uma ressonância que transcendia completamente o plano físico comum. Blavatsky também estudou profundamente as tradições egípcias, onde os sacerdotes do antigo Kemet conheciam perfeitamente o uso do som para abrir portais internos de consciência, curar enfermidades e comunicar-se diretamente com planos superiores de existência. Os templos sagrados eram construídos com uma acústica extremamente precisa para que os cânticos e entonações gerassem ressonâncias específicas que facilitavam estados alterados de consciência. Jesus, segundo os relatos esotéricos mais profundos, foi iniciado nos mistérios egípcios antes de iniciar seu ministério público. Ali, aprendeu que o som não é apenas energia, é direção consciente, intenção pura, força criadora em sua manifestação mais direta. O que acontece em nosso corpo físico quando escutamos determinados sons? Estudos contemporâneos sobre medicina vibracional têm demonstrado cientificamente que certas frequências específicas podem induzir estados de relaxamento profundo, regenerar tecidos celulares, melhorar significativamente a função celular e equilibrar completamente o sistema nervoso. Todo este conhecimento já era domínio das culturas antigas mais avançadas espiritualmente. Jesus conhecia estes princípios fundamentais com perfeição absoluta. Por isso suas palavras eram medicina viva, energia curativa em ação. E você também pode acessar esse conhecimento transformador que aguarda em seu interior. No Evangelho de Tomás, um texto apócrifo, atribuído a palavras diretas de Jesus, encontramos esta afirmação profunda: se tirares o que há dentro de ti, isso que tirares te salvará. Se não o tirares, isso que não tirares te destruirá. Esta frase ressoa profundamente com o ensinamento do som interior sagrado, porque o verdadeiro poder curativo não está localizado fora de você, em rituais externos ou intermediários. Está dentro de sua própria essência, em seu alento consciente, em sua vibração pessoal, em sua capacidade natural de harmonizar-se com a fonte universal de toda a vida. Um dos métodos que Jesus utilizava, segundo linhas de investigação esotérica sérias, consistia na entonação consciente de sons internos, acompanhados de respiração consciente e visualização luminosa específica. Esta prática era conhecida e cultivada pelos essênios, uma comunidade espiritual que vivia no deserto,
e que muitos estudiosos acreditam ter sido responsável pela formação espiritual de Jesus em sua juventude. Os essênios praticavam a purificação integral do corpo através do jejum consciente, do silêncio interior e da vibração de sons sagrados específicos. Possuíam palavras de poder que não eram simples nomes ou etiquetas, mas chaves vibracionais precisas que abriam os centros energéticos do corpo humano, ativando potenciais dormentes da alma. Compreenda esta verdade fundamental. O corpo humano não é apenas matéria densa, é som densificado, frequência cristalizada em forma. Cada célula vibra constantemente. Cada órgão possui sua frequência natural específica. Quando essa frequência se distorce devido a pensamentos discordantes, emoções densas ou padrões energéticos desarmônicos, aparece, inevitavelmente, a enfermidade física ou emocional. O método que Jesus aplicava consistia precisamente em restabelecer a harmonia vibracional completa do corpo, e para isso utilizava a palavra exata, o tom perfeito, o silêncio preciso. Porque o silêncio também é som, em sua forma mais sutil e poderosa. Em muitas ocasiões, Jesus não dizia absolutamente nada, apenas olhava com amor profundo ou tocava com intenção pura, porque até mesmo o pensamento consciente emite uma vibração específica capaz de transformar a realidade. Helena Blavatsky escreveu em A Doutrina Secreta que o som é literalmente a escada entre o céu e a terra. Essa escada pode ser ascendida por todo aquele que cultive pacientemente a escuta interior autêntica. Jesus não foi um fazedor de prodígios externos espetaculares. Foi um mestre consumado de vibração interna, um canal puro do som divino que ressoa eternamente no coração do universo. Ele não necessitava gritar ou fazer gestos dramáticos. Bastava que pronunciasse uma palavra desde a profundidade do ser, para que toda a energia ambiente se reorganizasse instantaneamente, restaurando a ordem natural, a harmonia perdida, a conexão com a fonte. Hoje em dia, esta sabedoria ancestral pode parecer distante de nossa realidade cotidiana. Vivemos constantemente rodeados de ruído, de palavras sem alma, de frequências que nos desviam continuamente de nossa harmonia natural. Mas você pode recuperar essa conexão sagrada. Pode começar com algo aparentemente simples, mas profundamente transformador. Escutar conscientemente sua própria voz interna. Comece entoando sons que elevem sua vibração pessoal. Cante um mantra com presença plena. Sussurre uma oração carregada de intenção amorosa. Medite no silêncio profundo, onde todas as respostas aguardam. Tudo isso te aproxima gradualmente do método do Mestre, do caminho que Jesus trilhou e ensinou através de seu exemplo vivo. Pergunto diretamente: com que tipo de som você preenche seus dias? Que palavras escolhe conscientemente pronunciar? Você escuta realmente o tom de sua voz? Reconhece quando um som específico te cura e quando te adoece? Está atento ao poder criador que flui através de cada palavra que pronuncia? Deixe sua experiência sincera nos comentários. Você já experimentou alguma vez o poder vibracional genuíno de uma palavra que te curou profundamente, que te transformou completamente, que te fez ver a vida desde uma perspectiva totalmente nova? Se você chegou até aqui, não é casualidade. Sua alma foi chamada para recordar uma verdade fundamental. Você também pode ser um canal consciente do som divino. Suas palavras podem ser medicina autêntica quando estão carregadas de intenção pura, compaixão genuína e verdade vivenciada. Jesus nos ensinou, através de seu exemplo, que a cura real não vem apenas do plano físico, mas da perfeita alinhação vibracional com o Espírito Eterno que habita em nosso interior. Nas antigas escolas de mistérios,
como as do Egito, Grécia, Índia e Tibete. O som não era um adorno artístico nem um recurso estético. Era uma ferramenta precisa de transformação espiritual. Os iniciados eram treinados durante anos para dominar a emissão exata de sons específicos, não com propósitos estéticos, mas para despertar capacidades superiores da alma, potenciais divinos que dormem no coração humano. Jesus foi um desses iniciados consumados. E você também pode começar a percorrer esse sendero sagrado de despertar através do som consciente. Estas escolas ancestrais compreendiam profundamente que o universo inteiro é uma sinfonia viva e pulsante. Cada planeta, cada estrela, cada átomo emite uma frequência única. O corpo humano é um microcosmos perfeito dessa sinfonia universal. Nele ressoa constantemente o eco do cosmos inteiro. Mas quando as notas internas estão desafinadas por pensamentos caóticos, emoções densas e palavras destrutivas, produz-se inevitavelmente o desequilíbrio, a enfermidade, a desconexão com nossa essência verdadeira. Jesus sabia exatamente como restabelecer essa harmonia interna fundamental, não porque possuísse poderes especiais sobrenaturais, mas porque havia aprendido a como alinhar-se completamente com a vibração divina primordial. Sua voz era um canal absolutamente puro do Logos Criador. Por isso, ao falar, restaurava instantaneamente a coerência energética nos demais. Através do som consciente, recordava à alma seu estado original de perfeição, sua conexão natural com a fonte infinita de toda a vida. Helena Blavatsky escreveu com clareza que o verdadeiro conhecimento espiritual não consiste em acumular teorias ou informações mentais, mas em vivenciar diretamente realidades espirituais autênticas. Nesse sentido, compreender verdadeiramente o método de Jesus não implica apenas admirá-lo desde a distância, mas começar a praticá-lo conscientemente em nossa vida cotidiana. Como começar essa prática transformadora? O primeiro passo fundamental é desenvolver a escuta autêntica, não a escuta superficial dos ouvidos físicos, mas uma escuta interna profunda. Cada vez que você fale, observe atentamente como sua voz ressoa dentro de seu próprio ser. Sente expansão ou contração? Seu som nasce desde o coração ou desde a mente? Sua palavra constrói pontes ou destrói conexões? Logo vem o trabalho, com a respiração consciente. Toda vibração autêntica nasce do alento profundo. Jesus não falava desde a garganta superficial. Falava desde a profundidade total do ser, com uma respiração plena, consciente, unida harmonicamente ao ritmo cósmico universal. Ao praticar respiração lenta, nasal e abdominal, você começa a reconectar-se gradualmente com seu centro vibracional verdadeiro. Depois, explore o uso sagrado das vogais puras. Muitas tradições espirituais ensinam que as vogais contêm frequências naturais que ativam distintos centros de energia no corpo humano. O A, o E, o I, o O e o U, quando são entoados com atenção plena e ritmo consciente, produzem ressonâncias internas específicas, que podem despertar memórias espirituais adormecidas há muito tempo. Helena Blavatsky e Rudolf Steiner coincidiam em suas investigações ao afirmar que estas vogais sagradas eram utilizadas em rituais antigos, precisamente para conectar os praticantes com planos superiores de consciência e experiência espiritual direta. Você já tomou o tempo necessário para entoar seu próprio nome em silêncio, desde a profundidade da alma? Já cantou uma vogal específica até sentir fisicamente como vibra em seu peito ou em sua testa? Já experimentou bendizer conscientemente com sua voz a água que bebe, os alimentos que consome, o espaço sagrado que habita? Estas práticas aparentemente simples, mas profundamente transformadoras,
e estão perfeitamente alinhadas com o método que Jesus aplicava em seu ministério de cura, porque ele jamais separava o espiritual do cotidiano. Para ele, tudo era sagrado. Cada palavra era uma semente de luz, cada som era um decreto criativo, cada silêncio era uma oportunidade de comunhão com o divino. É aqui onde chegamos a uma revelação que nem todos estão preparados para aceitar completamente. Suas palavras criam literalmente sua realidade. Jesus ensinava com clareza: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Esta não era uma ameaça religiosa, mas a explicação de uma lei universal fundamental que governa a manifestação em todos os planos da existência. Cada palavra pronunciada vibra nos planos invisíveis da realidade e retorna multiplicada ao emissor, criando as circunstâncias de sua experiência de vida. Se você compreende profundamente esta lei cósmica, pode começar conscientemente a falar apenas aquilo que genuinamente deseja ver manifestado em sua experiência. As escolas de sabedoria ancestrais ensinavam que antes de pronunciar qualquer som, o iniciado verdadeiro devia passar suas palavras através de 3 filtros sagrados fundamentais. Isto é verdade, isto é necessário, isto é harmonioso. Jesus, como iniciado perfeito que era, vivia naturalmente desde este código ético vibracional. Suas palavras eram poderosamente transformadoras porque estavam carregadas simultaneamente de verdade vivenciada, necessidade real e harmonia universal. Ele não falava por falar, nem pronunciava palavras vazias. Falava exclusivamente para semear luz, para despertar consciências, para recordar às almas sua origem divina. E você utiliza conscientemente sua palavra como um instrumento sagrado de cura e elevação, ou como uma arma inconsciente de separação e densidade? Reflita honestamente. Suas palavras cotidianas refletem realmente o estado de sua alma? O que poderia mudar imediatamente em sua maneira de falar para alinhar-se mais profundamente com a vibração de cura e harmonia que Jesus exemplificava? Além das vogais sagradas, Jesus também utilizava sons harmônicos específicos. Existem estudos modernos fascinantes sobre cantos harmônicos praticados tradicionalmente na Mongólia, Tibete e outras culturas ancestrais que demonstram cientificamente como uma única voz humana pode emitir múltiplas frequências simultaneamente, criando uma polifonia natural extraordinária. Estes sons harmônicos produzem estados alterados de consciência, induzem calma profunda e geram padrões geométricos perfeitos na água, tal como demonstraram os experimentos revolucionários de Masaru Emoto. Jesus, em seus atos de cura, muito provavelmente ressoava em múltiplos planos vibratórios de forma simultânea. Sua voz continha harmônicos naturais que atuavam como chaves vibracionais, abrindo portas de percepção e cura nos corpos sutis de quem o escutava. É precisamente aqui onde a ciência moderna começa a alcançar o esoterismo ancestral. A física quântica fala atualmente de campos de informação, ressonância mórfica e frequências coerentes. Tudo aponta para a conclusão de que a matéria é modificável através da informação vibracional consciente. Exatamente o que ensinavam os antigos mestres. Exatamente o que Jesus praticava com maestria absoluta. O aspecto mais impressionante deste conhecimento sagrado é que não está reservado a alguns poucos escolhidos especiais. Está em seu alento, em sua intenção, em sua voz. Você só necessita despertar a consciência de que cada vez que fala, está literalmente criando realidade, afetando seu corpo, seu entorno energético e seu destino. Chegamos agora à revelação mais poderosa de todas, aquela que sintetiza todo o caminho percorrido até aqui. Entre todas as ferramentas sagradas que o Mestre utilizava,
Há uma que se destaca como a mais poderosa, a mais pura e a mais transformadora de todas. O nome sagrado. Helena Blavatsky, em seus escritos teosóficos mais profundos, menciona repetidamente a importância transcendental dos nomes sagrados como formas sonoras viventes que conectam diretamente com arquétipos espirituais universais. Não são palavras comuns ou etiquetas mentais. São vibrações viventes, frequências que carregam em si mesmas o poder da realidade que representam. Jesus não apenas curava com palavras carregadas de intenção, mas também entoava nomes divinos ocultos, conhecidos exclusivamente pelos iniciados mais avançados. Nos evangelhos gnósticos, sugere-se claramente que o conhecimento do nome verdadeiro de Deus era uma das chaves mestras do despertar espiritual completo. Na tradição hebraica original, o nome de Deus não se pronunciava abertamente nem de forma casual. RAVH. O tetragramaton sagrado não era simplesmente um conjunto de letras. Era uma fórmula vibracional específica que ressoava diretamente na alma do universo, no coração mesmo da criação. Jesus conhecia esse nome com perfeição, mas mais além de qualquer dogma religioso, sabia exatamente como entoá-lo desde a profundidade absoluta do ser. Ele não falava sobre Deus como conceito mental. Ele vibrava a presença divina, encarnava o nome, era o nome em ação consciente. Este é o segredo fundamental que atravessa todas as tradições autênticas. Não basta conhecer intelectualmente o nome sagrado. É necessário ser o nome, encarnar a vibração, converter-se no canal vivo dessa frequência divina. Quando Jesus declarava, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", não falava desde o ego pessoal limitado. Falava desde a união plena e consciente com o Verbo primordial, desde a realização completa de sua identidade divina. O Eu Sou era uma afirmação vibracional profunda, uma ativação direta da presença divina que habita no coração de todo ser. E esse mesmo Eu Sou também vive e palpita em você. Mas para ativá-lo completamente, você deve aprender a vibrar com consciência plena, com presença total, com amor incondicional. Hoje em dia, muitos mestres espirituais autênticos recuperaram esta prática ancestral, a entonação consciente do Eu Sou, como ferramenta de despertar espiritual. Ao repetir esta afirmação sagrada com respiração profunda e presença absoluta, você não está simplesmente pronunciando uma frase ou repetindo um conceito. Está recordando ativamente sua essência verdadeira, invocando diretamente a frequência do divino que reside em seu interior, ativando potenciais adormecidos há muito tempo. Faça agora mesmo esta experiência transformadora. Sente-se em silêncio completo. Inspire profundamente, permitindo que o ar chegue ao fundo de seu abdômen. Ao exalar lentamente, pronuncie desde o coração, não desde a garganta. Eu sou. Faça-o não como exercício mental, mas como reconhecimento de uma verdade eterna. Sinta como essa vibração se expande naturalmente em seu peito, em sua mente, em todo o seu campo energético. Repita várias vezes. Permaneça nesse estado de presença. Não pense, não analise, simplesmente vibre essa verdade. Seja essa frequência. Permita que ela te transforme desde dentro. Isso é o verdadeiro começo da cura autêntica, porque o que Jesus nos ensinou não foi apenas como curar o corpo físico, mas principalmente como recordar quem somos realmente. Seres vibracionais, puros, filhos do som divino, expressões únicas da criatividade infinita. Não estamos separados do Criador por distâncias impossíveis. Somos uma de suas frequências específicas, uma de suas notas particulares na sinfonia infinita da existência universal. Blavatsky ensinava que o ser humano é um microcosmos perfeito do todo.
e que, quando alinha conscientemente sua vibração pessoal com o universo, converte-se automaticamente em um canal direto do Logos Criador. Isso foi Jesus em sua plenitude, e isso você também pode ser. Não necessita de rituais complicados nem intermediários externos. Só precisa voltar a escutar. Escutar desde a alma, desde o silêncio interior, desde a presença pura que você é em essência. A prática do som sagrado está verdadeiramente ao alcance de todos os seres humanos. Uma palavra consciente, uma respiração atenta, uma intenção elevada, um canto suave em meio ao silêncio profundo. Tudo isso é medicina espiritual autêntica, caminho de retorno à harmonia original. Muitos estudos científicos modernos já começam a validar objetivamente o que as escolas de sabedoria ancestrais conheciam por experiência direta. O som possui realmente o poder de regenerar tecidos celulares, acalmar o sistema nervioso, induzir estados de bem-estar profundo e ativar mecanismos naturais de cura no organismo humano. Mas o aspecto mais importante não é o que a ciência confirma externamente, e sim o que você sente internamente quando entoa desde o coração aberto. Jesus não veio à Terra para fundar mais uma religião institucional. Ele veio despertar uma consciência universal, ativar uma frequência eterna, recordar uma nota de amor, compaixão e poder que vibra constantemente no núcleo do ser. Quando disse, "Vós fareis coisas maiores que estas", não estava fazendo uma metáfora consoladora. Era um convite direto, uma chave entregue à humanidade inteira, uma porta aberta para todo aquele que desejasse atravessá-la conscientemente. E você aceita esse convite? Está disposto a começar hoje mesmo esta jornada de retorno ao som sagrado que habita em seu interior? Comece imediatamente. Pratique o silêncio interior. Entoe as vogais com consciência. Respire com presença plena. Fale com intenção clara. E, sobretudo, escute. Escute profundamente, porque dentro de você há um som que contém tudo. É o mesmo som com o qual o universo foi criado no princípio dos tempos. É o mesmo que Jesus pronunciava com amor infinito e poder transformador. É o mesmo que agora, ao ser recordado conscientemente, pode curar completamente sua vida. Antes de fechar esta jornada de descobrimento, desejo deixar uma última reflexão que pode mudar para sempre sua percepção sobre o poder de sua palavra. Se suas palavras têm o poder de ferir profundamente, também possuem o poder de curar completamente. Se sua voz pode gerar conflito e separação, também pode gerar paz e união. Se seu som pode abrir feridas no coração, também pode fechá-las para sempre com amor. Não subestime jamais o poder extraordinário que habita naturalmente em seu interior. A vibração que você emite conscientemente moldará sua realidade de forma inevitável. Se escolher conscientemente o som que compartilha com o mundo, começará a testemunhar milagres autênticos em sua experiência de vida. O método que Jesus utilizava para curar não era um segredo guardado às 7 chaves. Era um conhecimento sagrado, disponível para toda alma sincera. Não era inalcançável, nem estava reservado a seres especiais. Era interior, universal, eterno. E agora, este conhecimento transformador pertence a você. A cada palavra que pronuncia com consciência, você honra o legado do Mestre. A cada som que emite desde o coração, você ativa a mesma força que ele canalizava. A cada momento de silêncio profundo que cultiva, você se aproxima da fonte infinita de cura que habita em seu interior. Jesus nos mostrou que somos muito mais do que imaginamos, que nossa voz é um instrumento divino esperando ser afinado, que nossa palavra é uma semente de luz esperando ser plantada conscientemente no jardim da realidade, que nosso som interior é uma chave mestra
capaz de abrir todas as portas da cura, da transformação e do despertar espiritual. O convite está feito, a porta está aberta, o som sagrado aguarda seu reconhecimento. Você está pronto para começar esta jornada de retorno ao poder que sempre foi seu por direito divino? Está disposto a recordar que você também é um canal do Logos, uma nota única na sinfonia infinita da criação? Se este conteúdo tocou profundamente sua alma, se sentiu a vibração da verdade ressoar em seu coração, não guarde este conhecimento apenas para você. Compartilhe esta mensagem com aqueles que também buscam respostas além das aparências superficiais. Deixe seu comentário sobre qual parte desta jornada mais tocou sua consciência. Inscreva-se neste canal para continuar explorando os mistérios sagrados que podem transformar sua vida. E lembre-se sempre, às vezes uma única palavra, pronunciada com amor e consciência, pode mudar completamente o rumo de uma existência. Talvez esta tenha sido a palavra que sua alma esperava escutar. Talvez este seja o momento de seu despertar para o som divino que sempre habitou em seu interior. Gratidão por estar aqui. Gratidão por escutar com o coração. Gratidão por permitir que esta vibração de luz toque sua essência. O universo celebra cada vez que uma alma recorda sua verdadeira natureza sonora. Você é essa celebração em ação.